Conversar com vocês agora sobre governança de TI. O que é isto? Quando falamos esse tema para técnicos, pensam logo em framework, em COBIT, ITIL, CMMI. Não se trata disso. A minha conversa dentro da nosso projeto aqui de transformação digital e dentro da conversa com as empresas, com gente de negócio, né, como estamos conversando aqui, é sobre estratégia, coisa mais macro. O que é governança de TI? É um pedaço, um capítulo, uma parte de governança corporativa. O que é governança corporativa? Tomar conta da empresa. Aqui remete a uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria de agência. O que é a teoria de agência? O professor Paul Milgrams e John Roberts, dois professores da Stanford University, na Califórnia, tem um livro espetacular chamado Economics, Organization and Management. Fala de vários assuntos, alinhamento de incentivo, teoria de agência. A teoria de agência é... De um lado temos o principal. Quem é o principal? O dono do capital, o dono do dinheiro. Do outro lado, o agente, o colaborador, executivo, cada um de nós aí enquanto trabalhando em empresas. Não é? O que o capital tem como agenda? Multiplicar o dinheiro, ter lucro. Lucro e perenidade, o que busca qualquer empresa, o que iguala qualquer empresa. Busca pelo lucro e pela perenidade. O agente, o executivo, o colaborador, nem sempre tem a mesma agenda. Teoria de agência vem daí, vem desse assunto. Não é? Então, quando a gente começa a ver dispersão de capital, agigantamento das corporações, a figura do principal vai se pulverizando em várias ações e etc., fica mais difícil tomar conta. Aqui no interior de São Paulo, a gente fala muito, imagino que alguns até já ouviram, que o olho do dono engorda o gado. É verdade. Quando você tem um dono, fica muito mais fácil tomar conta. Empresas familiares trabalham bastante, tenho muitos clientes que têm essa situação, agora no agronegócio é uma questão importante, aí a sucessão, por exemplo. Né? Quando passamos da primeira para a segunda geração, se não houver um trabalho sério de sucessão, podemos ter algum tipo de ruído de problema. Da segunda para a terceira geração, aumenta o problema. À medida que aumentam os interessados, os stakeholders da história, filhos e agregados e etc., começa a ter mais problema. Então a empresa, quando não trata isso adequadamente, empresa familiar, acaba tendo algum problema de sucessão. Governança corporativa começa a ficar mais relevante quando a gente começa a ver esse gigantismo das corporações, pulverização, dispersão de capital. Aí nascem as escolas, né, várias delas, que vão formar conselheiros. Porque quem tem que tomar conta da governança não é o executivo, como alguns pensam. Eu não vou dar o galinheiro para o lobo tomar conta. Né? Quem toma conta desse assunto é conselho de administração. No passado, o conselho era formado por gente da família, muitas vezes, e os principais gurus aí do momento da administração. Hoje, cada vez mais, o conselho é formado por conselheiro profissional, formado em lugares sérios, cuidado, que tem lugar também que não é sério, como tudo, né? Acaba virando moda, acaba virando em cada esquina tem um. Cuidado, né? Veja para onde você está indo buscar conhecimento. Então, lugares sérios que formam conselheiros. Conselheiros especializados em setores, especializados em empresas familiares e várias especializações. Então, o conselho de administração toma conta da governança corporativa, que toma conta da implementação das estratégias pensadas pelo negócio, para que no final do dia o negócio tenha lucro e perenidade. Ok. Muito simples. Implicitamente, governança corporativa trata desse assunto. Governança DTI é um pedaço disso. Obviamente, olhando para a administração de TI. Porém, o que é administração de TI? Para fugir de uma afirmação vaga, vamos especificar um pouquinho mais. O que é administração de TI? Todas as rotinas e tarefas, de um ponto de vista mais estratégico, quais são os principais temas da administração de TI? São 6. O primeiro deles, o já falado bastante por nós aqui, alinhamento. Alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio. Esse é o primeiro tema, é o desafio mais importante de uma boa gestão de TI. TI funcionar como meio para ajudar o negócio a atingir os seus objetivos. Então, alinhamento. Segundo e terceiro tema, para quem não é muito da área, quem não tem muita proximidade com isso, às vezes confunde. Segundo tema é suporte, o terceiro é operações. O que é operações? Operações é uma parafernália de coisa que tem que acontecer por trás para que você aperte o botãozinho lá na sua empresa e saia o relatório.
Operações incluem rotinas as mais variadas de backup, de troca disso, troca daquilo, roteamento disso, roteamento daquilo, e uma série de tarefas. Quanto maior a tecnologia, quanto mais gasto, quanto mais maturidade, maior é a área de operações, maiores são as rotinas de operações. A gente costuma dizer que a operação tem que ser transparente. Quanto mais transparente for para você, usuário, melhor, mais maduro, não está dando problema. Então, operações é aquele monte de coisas que acontece para que a tecnologia funcione. Suporte já é o seguinte, a minha brincadeira, que gosto muito de fazer em sala de aula, por exemplo, lá nos MBAs da GV, né? TI vai dar pau? Fica tranquilo, vai. Que horas? A hora que você mais está usando. A hora que der pau, quem vai resolver? Esse é o suporte. Se você estiver na nuvem terceirizado, é a equipe lá do terceiro. Dentro dos SLAs, os acordos de nível de serviço que você acordou. Lembra disso que nós já conversamos? Se você é pequeno, você não acordou nada, você assinou cláusulas ali sem nem ter direito à discussão. Não é? Então, suporte é toda aquela atividade, aquela parafernália de pessoas e coisas que vai acontecer, que vão aparecer quando der pau, quando tiver que resolver. Então, governança de TI está uma conta da administração de TI, que são basicamente 6 temas. Alinhamento, suporte, operações, resiliência. Essa palavra está por demais já usada. A turma lá que trabalha com pessoas, né, gosta muito de falar isso. Vocês têm que ter resiliência, têm que aguentar pressão, têm que suportar. Ok, não se trata nada disso aqui a conversa. A resiliência vem lá dos metais, não é, que submetidos a alta temperatura, expandem, depois voltam, esse processo de expandir e voltar, tem diversas etapas, diversos processos que acontecem dentro dele, a resiliência é uma delas. Então, resiliência aqui, né, na administração de TI, quer dizer o seguinte, a capacidade que a empresa tem que ter, que a TI tem que ter, de suportar pico de operação sem cair. Então, suportar sem cair e voltar. Aqui nós estamos falando de resiliência, sem gastar dinheiro, obviamente, porque comprando máquina, contratando gente, contratando link, isso não é resiliência. Isso está gastando mais dinheiro. Resiliência é com aquela base instalada, você tem a capacidade de suportar pico de operação e voltar ao normal. Resiliência. Quinto tema, alavancagem. O que é alavancagem? A capacidade que TI tem que ter de colocar um negócio em posição de aproveitar a oportunidade. Então, TI está lá visitando as feiras e entendendo o que está acontecendo na internet, em outros fóruns aí de executivo de TI, está vendo que, olha, inteligência artificial, o que isso está trazendo? Aí a TI traz para o negócio, falou, negócio, e se fizéssemos dessa maneira? E coloca o negócio em posição de aproveitar a oportunidade, a partir de um uso de tecnologia que o negócio não teria percebido. A alavancagem é basicamente isso. Como é que a TI, não é, pode colocar o negócio em posição de aproveitar a oportunidade? Esse é um quinto tema bastante relevante também da administração de TI. E um último tema, também muito importante, da administração de TI, é futuro, tendências. Tudo isso que está vindo aí, como é que isso afeta o meu negócio? O que eu tenho que ficar atento, não é, como TI, para alertar o negócio? Ó, peraí, se a gente não se transformar aqui, imagina a indústria automotiva, que hoje está passando, está no olho do furacão. Muito breve teremos automóveis completamente autônomos, level 5, sem motorista nenhum como serviço. Todas as indústrias do mercado sobreviverão? Sem dúvida que não. Né? Então, cabe a TI olhar para frente e saber interpretar isso para o negócio. Esse futuro que está vindo aí, como é que isso afeta o meu negócio? Então, basicamente, governança de TI é tomar conta da administração de TI, que são esses 6 temas. Alinhamento, suporte, operações, resiliência, alavancagem e futuro. Agora, ainda, como vocês já sabem, não é? Eu também gosto muito de trazer referências acadêmicas. Não é? Afinal de contas, os mestrados, doutorados que existem planeta fora, as pesquisas, ciência desenvolvida pelo pessoal que estuda gestão de TI, nos ajuda muitas vezes a economizar caminho, a ter um norte, uma direção. Não é? E aqui a referência planetária hoje, não é? Falando de governança de TI, é o senhor Peter Weil, radicado no MIT. A Sloan. Sloan é uma escola lá do MIT. Né? O professor Peter Weil já esteve aqui no Brasil, já esteve aqui o ano passado, inclusive, fazendo aqui palestras, etc., aqui mesmo no Inova Brown, onde estamos agora. Né? Então, ele tem um modelo, ele é um importante, relevante pensador, pesquisador, produz uma série de conhecimento, de artigos, de livros, modelos para falar de governança. Ele tem um modelo especialmente que chama Matriz de Arranjo de Governança, onde ele propõe, aliás,
O professor Peter White define governança de TI como estabelecer direitos decisórios. O que é estabelecer direitos decisórios? Quem decide o quê? E ele não para aí. O modelo dele tem um certo refinamento, né? Ele continua estabelecer direitos decisórios e estimular, incentivar comportamentos desejáveis. O que é incentivar e estimular comportamento desejável? É o que eu, como empresa, tenho que fazer, tenho que construir para que você, colaborador, você, funcionário, você, parceiro, você, agente de um modo mais amplo, faça como você se comporte do jeito que eu quero que você se comporte enquanto eu não estiver olhando. Então, governança deixa de ser só um aspecto de controle, que a gente usa lá os frameworks, o COBIT, o WHITE, o CMMI, etc., para ser de fato gerenciamento. Como estimular comportamentos desejáveis. Então é uma teoria bastante refinada. Gosto muito de remeter, inclusive, ao pessoal lá de Stanford, na Universidade de Stanford, Paul Milgram e John Roberts, quando fala de alinhamento de incentivo. O que eu tenho que fazer para você se comportar do jeito que eu quero que você se comporte, hora que eu não estou olhando? Então a teoria do professor Peter White, ela contempla tudo isso. Mas vamos dar uma olhada aqui no modelo, matriz de arranjo de governança. O que é isso? Ele estabelece esse modelo que tem 5 decisões que a empresa tem que tomar. Não acontecem sozinha, a empresa tem que tomar. A primeira decisão, veja só, vai lá atrás e bebe na fonte lá do que o McFarland já nos contou, sobre o papel de TI no negócio. Primeira decisão é princípios de TI. O que é princípios de TI? Qual papel TI vai ter no negócio? Vai ter um papel estratégico? Vai ter um papel menos secundário? Eu, empresa, tenho que definir isso. A segunda e a terceira decisões são decisões técnicas. Segunda decisão, arquitetura de TI. Quando pensamos em arquitetura, o que vem à cabeça? Tijolos? Construções? É isso mesmo. Como é que eu vou arquitetar a tecnologia? Que padrão que eu vou usar? Quando eu trabalhei, por exemplo, como Country Manager lá da Mandriva, software livre, nós tínhamos alguns clientes, na época, Casas Bahia, hoje Via Varejo, por exemplo, né? O Fred era então o CIO lá da Casas Bahia e ele gostava muito de software livre. Então, toda aplicação que ele podia lá para Casas Bahia, em vez de ele comprar pronta no mercado, ele pedia que nós desenvolvêssemos para ele em software livre. Isso é arquitetura, que padrão que você vai utilizar, né? Então, arquitetura, decisão técnica. Terceira decisão, estratégia de infraestrutura de TI. Isso tem a ver com terceiriza ou não terceirizo? Como é que eu vou cuidar da minha infra? Vou criar centro de serviços compartilhados? Não vou. Vou criar, cada unidade de negócio tem a sua tecnologia. Decisões de infraestrutura. De novo, decisão técnica. A quarta decisão, o professor Peter White chama no seu modelo de necessidade de aplicações de negócio. O que é isso? Qualquer negócio, qualquer empresa, e aí de novo, quanto maior a empresa, mais aplicações são demandadas pelas áreas de negócio. Então o sujeito da área comercial vai lá e pede, olha, precisamos de uma ferramenta aí para melhorar a automação da força comercial. O outro de marketing vai falar, olha, está precisando também de uma aplicação para fazer uma gestão melhor, aí, um analytics das mídias sociais. O sujeito lá da produção, da fábrica, vai falar, olha, precisamos também de uma aplicação de IoT para nos aproximar da indústria 4.0 e por aí vamos, né? Dá para a empresa fazer ter todas as aplicações que o negócio demanda? Não dá. A empresa tem que priorizar, tem que estabelecer quais as aplicações que ela vai ter ou não. Essa é a quarta decisão. E a quinta decisão e última do modelo da matriz de arranjo de governança do professor Peter White é investimentos em TI. Quanto eu vou gastar, qual é o meu budget, meu orçamento para TI e como é que eu vou financiar isso com capital próprio de terceiro. Então, 5 decisões. Princípios de TI, arquitetura de TI, estratégia de infraestrutura de TI, necessidade de aplicação do negócio e investimento em TI. Claro que essas decisões estão interrelacionadas. Se eu, como empresa, decido que TI vai ter um papel estratégico no meu negócio, eu vou gastar mais ou menos dinheiro? Obviamente mais, porque TI vai ter um papel estratégico, nós já vimos lá nas teorias de Nolan, de McFarland, né? Eu vou necessariamente ter que buscar mais maturidade se busca inclusive gastando e investindo mais dinheiro em tecnologia. Ah não, TI vai ter um papel secundário, então eu posso gastar um pouco menos. As decisões estão interrelacionadas. Assim como as aplicações, a arquitetura, a infraestrutura também estão interrelacionadas a essas decisões. Pois bem, esse modelo, dentro da definição do professor Peter White, estabelecer direitos decisórios, né? Essas são as decisões, 5. Não acontecem por acaso.
A empresa tem que decidir. Agora, quem decide? Na outra dimensão do modelo, o professor Peter Weil chama de estilos. Alguns gostam de chamar de arquétipos. Né? Estilos quer dizer quem decide. São basicamente 6 estilos. Monarquia de negócio, monarquia de TI, feudalismo, federalismo, duopólio de TI e anarquia. Vamos lá. Monarquia de negócio é quando a decisão é tomada pela alta cúpula. Então é diretoria, conselho, presidência. Essa decisão lá em cima chama monarquia de negócio. Quando a decisão é tomada pelo pessoal de TI, então é lá o profissional que cuida de rede, o outro de infraestrutura, o outro de segurança, o pessoal de TI, só TI, monarquia de TI. Quando a decisão é tomada dentro da própria área que está demandando, vamos dar um exemplo aqui. Imagina uma empresa que tenha vendedores na rua, os vendedores fazem relatório e a empresa ainda não tenha uma ferramenta, um aplicativo para os vendedores fazerem seus relatórios automaticamente no seu mobile. Né? Então, vamos imaginar que o vendedor faz ainda relatório no Excel, por exemplo. No passado, gente, o vendedor fazia relatório em papel. Fomos evoluindo, fazia na planilha eletrônica. Fomos evoluindo, diversas ferramentas de automação de força comercial. Muitas delas na nuvem, não é? Então vamos lá. Então, vamos imaginar uma empresa hipotética aqui, que os vendedores ainda estejam fazendo, não é, lá no passado, relatório no Excel. O gerente comercial chega para a empresa e fala, olha, gente, parei, não dá mais, não dou conta, não estou conseguindo. Nós precisamos de uma ferramenta de automação de força comercial. É uma necessidade de aplicação do negócio. Vamos imaginar que nessa empresa hipotética, quem decida isso seja a diretoria. Fala, ok, então vamos submeter lá para a diretoria geral, financeiro, RH, comercial, eles em conjunto, em comitê, vão decidir. O estilo aí é monarquia de negócio. Vamos imaginar um outro caso, que nessa mesma empresa, esse tipo de decisão seja decidido somente pelo pessoal de TI. Então a empresa vai falar, ok, gerente de vendas, gerente comercial, você quer uma ferramenta, uma aplicação para automação de força comercial. Então submete, por favor, para a TI, que o pessoal de TI vai resolver. Monarquia de TI. Tem empresas que o próprio gerente comercial, gerente de vendas, ele tem autonomia, ele tem budget, ele tem orçamento. Ele, dentro da área dele, ele tem alçada, ele decide. Esse estilo chama feudalismo, dentro da própria área, do próprio feudo. Tem empresas que a decisão seria compartilhada, mas não pela direção, por outras áreas, gerentes ou delegados indicados ali por cada área. Então vamos imaginar nesse caso que o gerente de vendas pediu, ó, empresa, preciso de uma aplicação para automação de força comercial. Ah, perfeito. Submeta lá para o comitê que é formado pelo gerente de RH, pelo gerente financeiro, pelo o gerente jurídico, pelo você, o gerente comercial, todos, gerente ou delegados, pessoas indicadas, não diretoria. Né? Esse tipo de decisão, esse estilo, é federalismo, em federação. Ok? O quinto estilo chama duopólio de TI. Vamos imaginar ainda no nosso exemplo que o sujeito de vendas pediu uma ferramenta, uma aplicação para automação de força comercial. A empresa falou, ok, chama, por favor, o cara de TI, a área de TI, e junto com ela decida. Duopólio de TI. E uma última possibilidade, o sexto estilo, é anarquia. O que é anarquia? O usuário decide. Isso é possível? Claro, modelo como qualquer outro, ele vai lá, olha a realidade e tira um retrato. Estabelece ali um caminho para a gente se situar. Sem dúvida, talvez não seja o melhor cenário, mas existe anarquia. O usuário decide. Então, o modelo matriz de arranjo de governança tem 5 decisões: princípios de TI, arquitetura de TI, estratégia de infraestrutura de TI, necessidade de aplicação do negócio e investimento em TI. E 6 decisões, que é quem decide. Monarquia de negócio, lá em cima. Monarquia de TI, só TI. Feudalismo, dentro da própria área. Federalismo, todas as áreas em conjunto. Duopólio de TI, a área demandante, mais TI. E anarquia, o usuário decide. Essa matriz, que vocês estão vendo aqui, ela não existe, não serve para prescrever o que é certo e o que é errado. Como gosto sempre de dizer, cuidado com o guru, não tem o certo e o errado. Existem as melhores práticas e existem esses modelos estruturados para ajudar a gente a pensar, ajudar a gente a decidir. Qual é a melhor configuração? Não tem a melhor, depende da cultura da empresa, depende do momento, depende do tipo de decisão, não é?
Porque vamos falar das melhores práticas, essas sim existem, né? Então vamos lá. Quem deveria tomar decisão técnica? Arquitetura de TI, necessidade de aplicação de TI. Obviamente que o pessoal técnico. Então nada mais claro de se esperar de monarquia de TI tomar decisão de arquitetura de TI e infraestrutura de TI. Não é que seja a única forma certa, não, mas é uma prática muito saudável, não é? Federalismo ou feudalismo? Não tem melhor ou pior. Tanto uma situação, um estilo, quanto o outro tem benefícios e problemas, né? Então, federalismo, dois benefícios fortíssimos. Primeiro, você tende a mitigar risco, uma vez que você vai ouvir todas as áreas, né? Então, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, de ferramenta para automação de força de vendas, o RH vai falar, olha, isso aí vai gerar uma série de demandas de hora extra. O financeiro, opa, isso aqui vai gerar mais custo para a gente aqui. O jurídico, peraí, isso aqui vai dar uma liability também importante. Então a gente começa a discutir mais riscos e tende a mitigar mais riscos. Essa é uma vantagem grande do federalismo. Outra vantagem grande, quando eu coloco todo mundo para discutir, eu tendo a gerar um engajamento maior. Na hora que eu for implantar, a gente sabe que tem problema de adoção, qualquer tipo de tecnologia, em qualquer tipo de empresa, eu tendo a ter um engajamento maior, porque todo mundo meio que se sente dono da decisão. Por outro lado, qual é o ponto negativo do federalismo? É a morosidade. Na vida real, como é que funciona? A empresa tem um comitê que decide as coisas lá, sexta-feira às 15 horas. Aliás, o melhor horário para comitê é sexta-feira à tarde, né? Ninguém quer enrolar muito, quer ser mais objetivo. Então, vamos lá, tem a pauta. Ah, vamos discutir aquela ferramenta lá de automação de força de vendas. Cada um vai falar um pouco, acabou a reunião, não decidimos nada. Semana que vem a gente volta de novo, a pauta vai aumentando. É moroso. Tá? Então, federalismo. O feudalismo, por sua vez, se por um lado ele acaba expondo a mais riscos, visto que eu comercial, vendas, nesse exemplo que eu estou dando, vou pensar só na minha área, fundamentalmente. Posso expor a empresa a mais risco. Segundo, talvez na hora de implantar a ferramenta eu tenha mais dificuldade aí com outras áreas envolvidas. Não é? Porque eles não se envolveram, não se sentem pai e tendem a ter um pouco mais de resistência. Por outro lado, é rápido. Eu decido, acabou, foi. Então, esse é o lado positivo, né? O lado negativo é a questão dos riscos, que eu vou não mitigar, e a questão da adoção. Depende da empresa, depende da cultura, depende da tipo de decisão. Por exemplo, nós estamos às voltas aí com LGPD aqui no Brasil. Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso com vocês, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Agosto de 2020, vai chegar. As empresas têm que estar compliance, senão pode sofrer multas. Se eu for tomar essa decisão em federalismo, talvez leve mais tempo do que eu tenho. Então, gente, não tem certo e errado. O modelo é para nos ajudar a enxergar a realidade e diagnosticar e tomar a decisão. Governança de TI, um tema por demais relevante, que significa, no fundo, tomar conta disso tudo. Tá bem? Será um grande prazer aprofundar esse assunto com vocês em outra oportunidade. Um grande abraço.